alunos de Termodinâmica 1, fazer aí a videoaula de número 9, aula número 9 aqui, tá? O assunto de hoje aí é aproximações para líquidos de V, U e H. V é volume específico, U é energia interna específica, né? Energia interna por unidade de massa, e H é entalpia específica ou entalpia por unidade de massa. Então, o que acontece? As tabelas aí fornecem os dados para água, para líquido saturado e para vapor superaquecido, ok? E nem para a água, o livro também fornece, os livros, né, na verdade, os livros de termodinâmica em geral, as tabelas de termodinâmica fornecem os dados para líquido comprimido para água só, tá? Mas só fornece para pressões muito altas, a partir de 25 bar, ou seja, 2,5 megapascal. E para outras substâncias que tem nas tabelas ali, igual amônia, propano, R22, refrigerante R22, refrigerante R134A, gás carbônico também tem alguns livros tem outros não. Não fornece para líquido comprimido, fornece só para líquido saturado e para vapor superaquecido. Então, a gente vai ver aqui como é que a gente acha essas propriedades para líquido, quando elas não são fornecidas, ok? Então é o seguinte, as aproximações que a gente pode fazer é o seguinte: o volume específico, que depende da temperatura e da pressão para líquido, ele vai depender somente da temperatura, ok? Então, isso aqui vai ser o volume do líquido saturado, onde esse aqui, volume específico do líquido saturado. Você vai na tabela lá e pega o líquido saturado naquela temperatura, ok? Não pode ser na pressão aqui, tá? Porque ele praticamente não, ele depende muito pouquinho da pressão, então, mas depende muito da temperatura. Então, o certo é você pegar o volume específico do líquido saturado na temperatura dada e aproximar como sendo o volume específico da temperatura e pressão que você tem lá, ok? A energia interna, a mesma coisa. A energia interna da temperatura e pressão qualquer vai ser igual à energia interna do líquido saturado para aquela temperatura. E a entalpia? A entalpia não é. A entalpia de T e P, ela é diferente da entalpia do líquido do T. Então, como é que calcula a entalpia? A entalpia ela é definida como sendo U mais PV. Não é isso? Essa aqui é a definição da entalpia. Ok? Então, eu tenho o seguinte. Isso aqui para líquido, né? Estou fazendo isso tudo aqui para líquido. Então eu tenho DH, se eu derivar essa equação, eu tenho DH é igual DU, não é isso? Mais a derivada de PV. Estou derivando, ok? Como é que fica a derivada de um produto? Aí a gente aplica a regra do produto lá que vocês aprenderam em cálculo, certo? Cálculo 1, cálculo 2, não é isso? Então como é que a gente calcula a derivada de um produto? Então vai ser DH é igual a DU mais a derivada do primeiro e o segundo, você deriva o primeiro, repete o segundo, deriva o segundo, repete o primeiro, não é isso? Então vai ficar V, não é P, DV, ou seja, repetiu o primeiro, derivei o segundo, mais P, não, confusão aqui, peraí.
repetir o primeiro e derivei o segundo. Agora eu vou repetir o segundo e derivar o primeiro, ok? Então essa é a derivada. Acontece que para um líquido, o volume específico ele praticamente não varia. O líquido ele pode ser considerado como sendo incompressível, certo? Então, esse dV aqui é zero. Então, vou colocar aqui, né? O líquido pode ser considerado incompressível. Então, dV é igual a zero, né? O que implica dV ser zero. Será incompressível, o volume específico não varia, é isso? Densidade não varia. E dV é igual a zero. Então vai ficar dH. Então vai ficar dH é igual a du mais V dP. Então, eu teria o seguinte. Eu poderia... Os meus dados que eu tenho é do líquido saturado, certo? Estou querendo determinar os dados do líquido comprimido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o H, quando eu integrar isso aqui, eu vou fazer o H para determinada temperatura e pressão que eu tenho, menos o H o HL da temperatura de saturação. Aqui também, ó, temperatura de saturação é igual o meu U de T e P menos U, a temperatura de saturação, energia interna, mais o volume do líquido saturado, vezes a pressão menos a pressão de saturação. Eu estou calculando em relação ao líquido saturado. Disso aqui, eu posso concluir o seguinte, ó. Nós vimos aqui que a energia interna para um líquido na temperatura e pressão dada é igual à energia interna do líquido saturado, ok? Então isso aqui vai dar zero, esse aqui vai cortar. Esse corta com esse, certo? Por causa disso aqui, ó. U de T e P igual a UL de T. Então, esses dois aqui são iguais, eles cortam. E daí eu tenho, então, que o H, a energia interna, numa determinada pressão e temperatura, é igual o HL na temperatura de saturação mais VL naquela pressão menos a pressão de saturação. Então a forma de calcular a entalpia para um líquido saturado, para um líquido comprimido, né, é essa aqui. Líquido comprimido. Ok? Então, se a gente não tiver dados para líquido comprimido, a gente já sabe calcular o volume específico, a energia interna e a entalpia. Eu tenho 3 propriedades aí podemos calcular, ok? Vamos fazer um exemplo aí. Fazer um exemplo. Exemplo então. Achar V, U e H
para a água a 20 graus Celsius e 25 bar. Comparar com tabela de líquido comprimido. Veja bem, para a água a gente tem os dados de líquido comprimido a partir de 25 bar, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai achar os dados por essas equações que nós acabamos de ver agora e vamos comparar com a tabela. Vamos ver aí se realmente vale essas hipóteses que a gente